Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marco Aurê, fazer uma auto-audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos grisalhos encaracolados, estou vestindo uma calça preta e uma camisa de mangas compridas rosa. Sou Cristiane Miquelin, branca, cabelos pretos longos e estou vestindo um macacão preto. Olá, sou Shirley Vilhena, sou branca, com cabelo um pouco abaixo do ombro castanho, olhinhos levemente puxados, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça um pouquinho mais claro que pink e uma sandalinha de oncinha. Vim a passeio, mas acabaria ficando por amor. Amor à cidade que descobrira num clarão de fim de tarde irrevogavelmente. Amor aos amigos que no passar do tempo ia somando numa aritmética de respeito e admiração. Amor à moça vinda de longe e que morava lá na esquina da Praça da Saudade, uma lição de bem-querer. E a tudo mais que nesta terra de príncipes e poetas tocou minha alma com ternura. Fernando Magno. Conhece? Um pouquinho. Então, terras de poetas, interessante, terras de príncipes e poetas. É realmente uma cidade tão bonita, com uma arquitetura tão bonita, uma natureza tão vigorosa e tão elegante, ela é uma poesia por si só, né, a nossa cidade, né? Sabemos disso, que é uma donzela maravilhosamente poética. Bom, eu sou Marco Aurê, sou músico, ator, compositor, letrista, professor de música. Lancei meu primeiro livro ano passado, vou lançar meu segundo livro esse ano, que é uma reunião durante 40 anos, uma reunião de poemas que eu escrevi durante os 40 anos, desde 1984, chamado Relatos Inversos. Mas aqui a minha função é de mediador, e nós não vamos falar sobre a poesia de Petrópolis no sentido histórico, né? Mas vamos fazer um recorte com duas poetisas petropolitanas, aqui ao meu lado, Shirley Vilhena, e aqui à minha esquerda, Cristiane Miquelin. Então, esse recorte vai falar sobre a poesia petropolitana por si só. Vamos começar com você, falando sobre a sua poesia, a sua história, como a poesia começou a te tocar, para depois você fazer poesia para tocar as pessoas. Boa tarde a todos, novamente. Marco, é uma história bem interessante, porque eu mesmo, no início, não me considerava uma poetisa. Isso foi por volta de 2009. Eu, nessa ocasião, já tinha contato com Fernando Pessoa e seus heterônimos. Creio que aqui tem poetas de escola, o doutor Fernando Costa, professor Ataálpa, o nosso amigo. Nós temos pessoas aqui que sabem bem da referência de Fernando Pessoa para todos nós. E o nosso querido Leandro também, Garcia, um poeta de primeira categoria. E Fernando sempre me sensibilizou de uma forma muito especial. É o cotidiano, a intimidade dele, os heterônimos, aquela questão dele achar que todo poeta é um fingidor, que, na verdade, eu assim não me vejo uma fingidora na poesia, mas ele é um encanto. E, em 2009, eu tive uma situação afetiva, e todos os poetas, grande parte dos poetas, sobrevivem do lirismo e da afetividade, e eu escrevi umas palavras. E eu, naquela ocasião, não sabia que era uma poesia, não propriamente por ignorância, mas talvez por eu não me apropriar do corpo de me considerar uma poetisa. Eu tenho até esse poema aqui, eu depois intitulei como Histórias de Amor, e funcionou como uma verdadeira catarse na ocasião. Foi assim um alívio afetivo para mim.
E depois dessa situação de 2009, que eu só fiz, eu não levei a sério, eu não escrevia mais. Depois de uns 4 anos, eu comecei a escrever no Instagram, em que eu só tinha eu no meu Instagram. Eu tirava foto e escrevia. Eu até aconselho a muitos aqui fazerem o mesmo. É um exercício muito bom. Eu não mostrava para ninguém. Eu ainda não me considerava uma poetisa. Até que, por volta de 2009, eu tive contato por telefone com o professor Paulo César dos Santos, que não está aqui por uma questão de saúde, que é uma pessoa que eu tenho verdadeira veneração. O professor Paulo César dos Santos, junto com o Dr. Fernando Costa, são cofundadores da nossa Academia Brasileira de Poesia, junto com o professor Joaquim Eloy e André Heidmann. O professor Paulo César, eu não o conhecia e recitei um poema para ele. Ele virou para mim e falou assim: você escreve, eu nunca esqueço disso, você escreve maravilhosamente bem. E eu não sabia ainda a autoridade que era o professor Paulo César. Ele virou para mim e falou: eu vou fazer um programa na Rádio Imperial sobre literatura petropolitana. Você gostaria de ir? Ele escutou 1 ou 2 poemas meus e ousou fazer esse convite para uma poetisa que era, até então, praticamente desconhecida. E assim eu fui. A partir daí, eu me considerei uma poetisa, porque eu vinha saber da autoridade do professor, que é um homem extremamente simples, e eu me considerei como tal. Depois eu comecei a escrever no Instagram, abri meu Instagram para alguns amigos, comecei também a escrever para alguns amigos de forma muito informal. Daí depois eu criei um canal no YouTube em que publico poemas todos os domingos, publico com rigor no Instagram também. Já participei de antologias e o meu tão sonhado livro já está a caminho. Porque um dos prefácios é com uma pessoa muito especial e muito ocupada. Eu vou aguardar o tempo que for para esperar esse prefácio. E foi uma surpresa, e eu aconselho a todos vocês, escrevam como processo de cura. A escrita é curativa, a escrita é terapêutica, e não percam essa oportunidade de aflorar, de repente, um talento que vocês até, eventualmente, poderiam desconhecer. Não é? E também faço as minhas referências à nossa querida Júlia Schaefer, doutora Júlia Schaefer, presidente da nossa Academia Brasileira de Poesia, que escreve também de forma tão singular e está sempre nos ensinando. E eu estou agora cercada de poetas e poetisas que me alimentam a alma, o espírito e revigoram o coração. Interessante. Instagram só para você, né? Fez um exercício primeiro, né? Um laboratório para depois abrir, né? A Shirley é formada em Direito, mediadora e ouvidora, membro da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Petrópolis, membro da Comissão de Cultura da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, membro da Comissão da Mulher, subseção Petrópolis, escritora, palestrante acadêmica e diretora da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone. Shirley é também colunista da Tribuna de Petrópolis, participante das antologias e coletâneas poéticas, criadora de conteúdo poético no YouTube, voluntária de projetos assistencialistas. Como é que são esses projetos assistencialistas? Você inclui arte, cultura, literatura nesses projetos? Incluo, sim. Inclusive, até eu já estou organizando um sarau, 100% da verba vai ser para obras assistenciais. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ter música. Inclusive, eu até falei com o Marco, nosso querido Marco, e por uma questão de agenda não conseguimos fechar. Vai ter música, vai ter poesia. Nesses projetos assistenciais, eu já fiz uma outra ocasião também com música clássica e poesia, e sempre direcionado a 100% para obras assistenciais. E ajudo nas obras assistenciais de uma tradição religiosa que eu sigo, ora sendo palestrante, ora ajudando na padaria, lavando louça. O que tiver de trabalho, a gente é disponível para isso. A gente não escolhe o trabalho, a gente está lá à disposição.
Mas eu gosto, sim, de sempre, quando eu faço alguma palestra, eu sempre coloco uma poesia ao final. E o resultado dessa poesia nesses locais assistencialistas, como é que é o feedback, assim, a resposta deles para isso? É o melhor possível, porque a poesia, né, a própria etimologia da palavra significa criar, cria no coração das pessoas um afago, um acolhimento, cria todo um campo de sensibilidade em que as pessoas ficam mais pensativas, elas ficam mais, até diriam, mais humanizadas, né? Eu gosto muito no meu Instagram, eu falo isso, que eu sou uma poetisa também que trabalha com poesia e autodesenvolvimento, porque eu vejo a poesia como um elemento para autodesenvolver a criatura, seja no desenvolvimento de virtudes, seja no desenvolvimento das capacidades, diria até morais, e seja, sobretudo, na candura e na doçura. Eu costumo falar isso, eu devo muito à poesia, sabe, Marco, na minha vida, por todo esse processo curativo, esse processo depurativo, a possibilidade de ingressar em um mundo, a possibilidade de, quando eu não estou bem, eu escrever e depois eu automaticamente elevo a vibração. Então, o resultado, como a sua pergunta, né, é o melhor possível nesse sentido de trazer um conteúdo que as pessoas estão à procura. É só como o dia de hoje, deixar à disposição da população a possibilidade da abertura, as pessoas prestigiam. É como o maestro João Carlos Martins, que fala, né, que abre as praças para a música clássica e assim o público prestigia. Então, é abrir portas e abrir caminho, abrir nem que seja um Instagram, um canal no YouTube, para você escrever, porque as pessoas gostam. Esse trabalho no YouTube, já voltando à primeira pergunta, não perdendo na segunda, o que eu recebo, e não deixa de ser um trabalho assistencial, porque eu não recebo para isso, o que eu recebo de retorno das pessoas, me dizendo que o dia foi melhorado, que elas não estavam bem, a partir da leitura e de ouvir aquele poema, vocês não têm ideia. É isso que me motiva todo domingo gravar, é isso que me motiva mesmo com a agenda comprometida, eu me sinto motivada a gravar, a publicar, a compartilhar com as pessoas, a fazer o possível, porque eu vejo o resultado prático no coração, na alma e na expectativa das pessoas que querem o bom e o belo e o bonito. Você acha que é possível formar um poeta, estimular a poesia, ou o poeta já nasce poeta? Eu entendo que é possível estimular. Por favor, sem falsa modéstia, eu tenho que dizer que eu nunca me preparei. O preparo que eu tive é que eu sou uma leitora voraz desde os 11 anos. Com 11 anos, eu li um resumo do Robin Hood e nunca mais parei de ler. Eu achei maravilhosa aquela leitura. Então, eu compreendo, na minha pequenez interpretativa, de que a leitura foi a minha base para um dom, mas eu nunca, digamos assim, eu nunca me preparei para isso. Ela foi jorrada. E eu tenho um trabalho também, para dar um exemplo, de poemas personalizados, em que as pessoas me contam a história de alguém, e dá de presente um poema, porque eu faço exatamente como a pessoa, com os dados da pessoa. E me faz um bem-estar tão grande isso. Aí eu digo para você, eu entendo que isso é um dom, mas se a própria empatia e outras virtudes elas podem ser treinadas, por que não a poesia, o talento da poesia não pode ser treinado? Então, não tem essa questão de falar, eu não tenho esse dom. Tente, invente. Eu acho que é tudo a perspectiva da gente colocar a cara e fazer, de algum modo. Não precisa, hoje temos vários estilos, tem os sonetos clássicos, que tem as rimas, as métricas, mas tem a poesia moderna, que não exige. Então, é uma questão de tentar. Eu, particularmente, vejo isso, que tem pessoas que parece que a coisa já jorra, e tem outras que podem, sim, treinar mais. E outra coisa, a gente está treinando todo dia, o aprendizado é constante. A cada dia eu estou aprendendo, a cada dia eu estou buscando me melhorar. Hoje eu sou melhor do que ontem. Então, por que não pensarmos que pode ser treinada? Ok. Vou jogar aqui para a Cristiane, né?
estou aqui mediando o tempo. Não sou muito bom de matemática, não, mas... Não somos. Farei um esforço aqui. Cristiane Miquelin é formada em Letras pela Universidade Católica de Petrópolis e cursou jornalismo na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. É membro honorário da Academia Brasileira de Poesia e membro da Academia Petropolitana de Letras, a qual presidiu por 2 gestões, perfazendo um total de 4 anos. É filha do saudoso professor e escritor Fernando Augusto Magno, um imortal da APL, do qual autor da poesia que eu abri aqui, essa sessão, e de Albenice Benayon Magno, aqui presente, membro honorário da APL. Cristiane tem 12 livros publicados entre prosa e poesia, tendo sido 3 deles escritos a 4 mãos com seu pai. É autora ainda do Guia de Gastronomia, Hospedagem e Lazer de Petrópolis, Itaipava e Arredores, que está em sua 24ª edição. Assina a coluna no Diário de Petrópolis há mais de 2 décadas e há 4 anos tem coluna no portal Agenda Petrópolis. Foi editora do programa de rádio Programa de Domingo e editora e apresentadora do programa de TV Hashtag é de Petrópolis. A hashtag é lida aqui, né? Fiquei em dúvida. Hashtag é de Petrópolis. Foi professora de inglês e de sapateado por mais de 20 anos e foi coreógrafa do grupo de sapateado Miquelin e criadora do Espaço de Arte e Cultura Cristiane Miquelin. Assinou mais de 15 espetáculos musicais, unindo poesia e dança, acredita na arte como propulsora de mudanças profundas na sociedade e com a arte é que ela comunga a vida há bastante tempo. É isso. Pois é, eu queria agradecer ao Leandro pelo convite, queria parabenizar os organizadores desse evento, que é maravilhoso. E justamente como o Marco falou, eu sou filha de Fernando Magno, um poeta que nos deixou no ano passado, e eu vou focar a minha fala nos 3 livros que nós escrevemos juntos, Eu Brinco a 4 Mãos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, da minha e do papai, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a nossa poesia. O papai era amazonense, nasceu em Manaus, e ele veio para Petrópolis e se apaixonou pela cidade, se apaixonou pela minha mãe, Nicinha, e aí ficou aqui. Ele era professor de Química, lecionou em quase todos os colégios da cidade, na universidade, foi diretor de uma escola, até que ele sofreu um acidente e perdeu a visão. E, a partir de então, ele se tornou poeta. Justamente como a Shirley estava falando, ele amava literatura, ele gostava muito de ler, mas ele não tinha tempo de exercer a poesia e a literatura. E, a partir da perda da visão, um grupo de amigos muito queridos, Mauro Carrani Castro, Laurici de Almeida, Carmen Felicete, eles passaram a frequentar a nossa casa, fazendo saraus literários e incentivando o papai a escrever. E assim, eles liam muita poesia, comentavam, trocavam, e eu comecei também a adorar aquele bochicho. Foi fundamental para a sua formação? Fundamental. Assim, eu preferia 1000 vezes estar ali do que sair com os amigos para ir no cinema, por exemplo. E, ao invés de ter um diário, eu tinha o meu caderno de poesia, que eu comungo com você também, essa coisa da poesia ser catártica, né? Da gente... Curativa, exatamente. Então, adolescente, com os dramas do namorado, do não sei o quê. Então, era através da poesia que eu me colocava melhor e me sentia melhor. E eu também achava que era um meu diário em forma de poesia. Só que a mãe coruja, mãe de filha única, um belo dia pegou o meu caderno e mostrou para esse grupo de amigos, e eles se encantaram e começaram a dizer: não, você tem que investir nisso e tal, mas não foi de imediato. O papai lançou o primeiro livro dele nos anos 70, e eu lancei meu primeiro livro quando eu tinha 5 anos, porque o meu pai era justamente professor de Química. Ele lançou um livro
de química junto com um amigo, e eu achei aquilo lindo, eles lá em casa, falando da capa, e não sei o que. Eu resolvi, então, lançar o meu primeiro livro. Pode dizer o ano ou prefere não? O ano não lembro. Eu tenho 64. Faz as contas, porque eu também não sou boa de matemática. Eu sei que, então, o livro chamava-se Toque, Toque, As Irmãs Perdidas, e tinha capa feita por mim, ilustração feita por mim. Foi um sucesso de vendas. Você lançou antes do teu pai, então? Oi? Você lançou em 69, seu pai... Você lançou antes do teu pai? Antes do meu pai. Foi assim, eu fui a precursora, entendeu, da literatura em casa. E aí eu sei que, falando sério, depois que o papai lançou o primeiro livro, ele foi se entregando cada vez mais de corpo e alma à literatura, até chegar a fazer um livro que eu amo, que é uma troca de correspondências com Carlos Drummond de Andrade, e que foi uma figura fundamental assim, na nossa trajetória poética e literária, enfim. E aí, um belo dia, eu tive coragem e resolvi me arriscar, porque eu já tinha escrito, então, livros em prosa, livros de viagem, que eu adoro viajar, livros de gastronomia, que eu também amo. Mas, um belo dia, eu falei, papai, vamos escrever, então, um livro juntos. Você escreve a prosa e eu assumo a poesia. E aí eu vou ler um poema aqui, que é dessa minha primeira incursão. E o poema fala de mim, mas fala também um pouco da minha forma de entender a poesia. A poesia, para mim, eu sou uma pessoa um pouco rebelde, eu não gosto de nada que me prenda, que me tolha muito, e então a poesia também. Por isso a minha poesia é livre, ela foge um pouco da métrica, da rima, mas ela fala com o coração. Então, chama-se Armadura. Às vezes, essa roupa que me veste há mais de 40 anos parece justa, suja, amarrotada, pequena demais. Armadura de carne e osso que me tolhe os movimentos, que me tolhe o pensamento que teima em se expandir além das fronteiras da fala, que não cala. Por isso, busco o papel, a caneta, o palco, os jornais, abro as gavetas, vou aos tribunais. O sonho já não comporta essa alma inquieta que busca sua própria verdade. Rasgo a superfície em busca da essência, tiro a armadura em busca de ar, quero voar, ir além do perfume que embriaga. Quero o mergulho mais profundo, o som mais verdadeiro. Quero romper a barreira das horas e expor minhas feridas para que sequem ao sol. Quero sentir o sal e o mel de cada lágrima, a verdade de cada sentimento e viver com intensidade a maravilha e o tormento de ser. Esse, então, foi do primeiro livro, Convergência. E aí, depois, surgiu um segundo livro, que foi Os Rios na Poesia. Quer dizer, o segundo livro meu, junto com o papai. Ele tinha feito uma palestra na Academia Petropolitana de Letras, na qual ele falava sobre o seu rio de paixão, que é o Rio Amazonas, e sobre o rio de vários outros escritores. Falava do Fernando Pessoa, o Tejo, falava de Cecília Ganges, Apollinaire, com o Sena, enfim. E aí, eu vou ler agora um poema dele, que é sobre o... Cadê, meu Deus? Sobre o Rio Negro. Esse é dele. Esse rio, quando começou a caminhar? Seu andar vem da cabeceira que não fui, vem da terra, dos olhos fundos da mata, dos chapadões embebidos em luares, de jorros perdidos, sem mapas. Como vento sem memória, o rio às vezes brisa, às vezes bravo, corre macio, lambendo macio as fraldas da terra, as ilhas, barrancos e tudo que tocar com sua língua temperada de solidão. De repente, esconde-se nos igapós e lá adiante reaparece por entre igarapés, indo dar de beber às vilas, sítios, fortes, cidades. Antes, beberam índios em suas pirogas, depois os espanhóis, portugueses, todos descobridores. E os que nasceram em suas margens, seus lençóis
em seus braços, no chão de seus braços, do alto de suas palafitas, e bebem dele, rasgando a pele de sua água, com suas mãos, bocas, dentes, bicos, todos os cães, peixes, pássaros, e esse povo do rio, da beira do rio, gente simples, humilde, gigante, ora largo, ora longo, de uma natural suavidade quando se passa nele, por ele, assim como o vento passa em nosso corpo, cabelos, pernas, e como passa a lua sobre pedra, árvores, telhados, sem beliscar nem morder. Manso e negro, sem demonstrações de alegria nem espasmos, vai a escorrer-se numa curva generosa, onde em tronos de madeira pousam casas como rosas flutuantes. A melodia desse rio derrama-se vento afora, cada vez que remos tangem suas águas, como se derrama uma viola quando tangida por dedos hábeis. Esse rio abraça a cidade como irmão abraça outro irmão, sem precisar dizer palavra para sentir que se amam. E para que o livro fosse composto, o livro, a parte desses poemas que o papai escolheu nessa palestra não daria um livro tão grosso. Vejam que o livro é bem fininho. E, ainda assim, eu falei, papai, vamos fazer o seguinte, você assume o leito do rio e eu vou ficar com as margens. Então, eu assumi a margem esquerda e a margem direita do rio e coloquei alguns poemas que eu tinha sobre rios e fiz outros. Esse aqui eu fiz, em especial, baseado no Rio Vermelho, de Cora Coralina. Eu também tenho um rio vermelho, só que este, ao contrário do de Cora, não corre fora, mas dentro de mim. Carrega em si minha sina, perpassando veias, esquinas, ajustando o seu fluxo aos das batidas dos remos deste turbilhão, coração descompassado, meio apressado por vezes, que se deixa levar pelas torrentes. Esse rio arrasta consigo o que não consigo carregar. Depois, sangra suas lágrimas salgadas, antes de um dia desaguar definitivamente no mar. E esse aqui é o livro que eu mais gosto dessa trilogia, porque esse livro foi um presente, literalmente. O meu pai, desde que eu nasci, escreveu poemas para mim. E, quando eu fiz 18 anos, ele me deu um bloco, assim... como o meu primeiro livro foi um bloco artesanal, mas assim, eu não sei como eles conseguiram até hoje fazer isso. Era um bloco desses, bloco preso, assim, que tinha uma dama antiga na capa, e o papai conseguiu datilografar sem que saíssem as páginas do bloco. Eu ainda não entendi como é que ele conseguiu fazer aquilo. Mas, enfim, ele me deu quando eu fiz 18 anos, e o bloco livro se chamava Degraus 18, com 18 poemas contando essa trajetória poética através do olhar dele. E, a partir de então, eu falei, papai, olha só, a cada aniversário eu vou querer um poema, e, a partir de então, eu passei a ganhar um poema e uma rosa a cada aniversário até 4 anos atrás, praticamente. E, então, esse livro reúne esses poemas, e não só esses poemas, mas alguns outros, como, por exemplo, tem uma história curiosa. Quando a gente foi a Paris pela primeira vez, chego eu no hotel e tinha uma carta para Madame Michelin. Eu falei, não, moço, não sou eu, não, o meu Michelin é Madame Michelin. Eu falei, gente, como assim? E eu falei, não, é porque Michelin é da Itália, o sobrenome do marido não é para Madame Michelin e tal. Eu falei, bom, então me dê a carta. Madame lá deve ser comum, né? Mas assim, eu falei, como assim? A primeira vez que eu chego em Paris, uma carta para mim no hotel, não é possível. E era um poema do papai me dando as boas-vindas. Então, ele fazia surpresas desse gênero. E aí eu peguei esses poemas todos e contextualizei nesse livro, contando um pouco o porquê daquele poema
ser assim ou ser assado. E Mostra a capa, bacana essa capa. essa capa lindíssima foi feita pela Marta Ali, esposa do Atahualpa, que é uma grande artista. E então eu vou ler aqui um pedacinho do texto que Teu fala. tempo está... Está acabando? Já acabou? Você tem mais 1 minuto e 16. Então, pronto. Então, eu não vou ler... Eu vou ler só o último poema aqui. Espera aí. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Olha só, eu vou ler o... Se eu achar... Espera, está aqui. Eu vou ler o Por Cristiane. Viver é sobreviver ao vir e ver. É ser agora, todo esse instante, inteiro momento. Sentimento que bate lá dentro da gente. É renascer aqui e adiante como o sol, a cada madrugada. E mais um pouco, daqui a pouco, e depois mais, no rasgar-se das manhãs novas. É sofrer calada na dor, se a dor não cala. É amar na cara do amor, se o amor te encara. É crer em ti a partir do teu querer. É cravar na vida os dentes do rir e sorrir como um arco-íris, alegremente, do teu pai com uma loteria de beijos. Então, eu deixo uma loteria de beijos para vocês. Não se despede ainda não. Então, tá bom. Magnífica, Cristiane. Magnífica, magnífica. Eu quebro o protocolo, Leandro, se eu levantar para recitar um poema? Claro que não. Então, Quer assim dizer, eu farei. Eu autorizo, pode levantar. Esse poema está numa antologia da editora Persona. Ele se chama Percorreria Teu Corpo. Percorreria teu corpo em detalhes, como se estivesse a investigar um território sagrado. Faria do desejo uma oração a te conduzir no aprisco das alegrias de duas almas naquele momento unidas. Te tocaria na cadência da impermanência que eternizaria a entrega no histórico da vida. E até sussurraria bem junto aos teus ouvidos palavras a te deixar na quentura da intimidade em brasas de afeto. Ah, só a imaginação do poeta para colocar no papel as impressões deste pulsar, selvagem, mas doce no pensar, na singeleza e humanidade que há. Eu vi a tua alma. Poderia tentar te dizer muitas palavras e rimas para que pudesse me entender, mas prefiro só dizer que eu vi a tua alma. Vi nela uma luz vibrante, um sorriso fascinante e até um humor constante. É azul turquesa como teus olhos, que dizem muitas belezas que o Pai oferta como um banquete na melhor mesa. Eu vi sim tua alma, mas não conseguistes ver a minha, que nas vestes de uma mulher poetisa, possui muito de menina. Um dia enxergarás além do que os olhos podem ver, e quando esse dia chegar, a promessa se fará. Terás retornado ao lar. Enquanto isso, somente isso, eu vi a tua alma. Shirley Vilhena. Que robustez, Marco. Eu fiquei emocionada com você declamando. Eu tenho um poema, Alma de Artista, que foi declamado pelo Cid Moreira, está nos meus canais, está no canal da Academia, e eu posso seguramente falar que você me emocionou tanto quanto o grande Cid Moreira. Eu fiquei verdadeiramente emocionada. Obrigada. Eu que agradeço. Novos dias. Às vezes tenho vontade de colocar minha alma para quarar no sol, pendurar as dúvidas na ponta de um anzol, molinete na mão, lançá-las ao mar. Arpão em punho, pescar apenas certezas, mergulhar fundo nas minhas loucuras e vir à tona enfeitada de estrelas e luas. No fim da tarde, pegar a parte que me cabe de realidade e desvesti-la, ignorando suas regras e redomas, redemoinhos e tramas, por onde escorrem marginais vontades. E em minhas vestes originais, rasgar a terra e seguir reto rumo a novos dias. Cristiane Miquelin. Eu solicitei poemas delas e aí teve aqui uma interseção de almas, né? Às vezes tenho vontade de colocar minha alma para quarar no sol. E
a Shirley poderia tentar te dizer muitas palavras e rimas que pudesse te entender. Eu vi a tua alma, quer dizer, a ânima ficou aqui, né? Não Sintonia. Reluzente e perpassante. Então, como é que você consegue coordenar a seriedade da advocacia com a poesia? Rimou. Rimou, eu gostei dessa. O meu trabalho hoje dentro da advocacia, eu sou mediadora judicial. E, como mediadora judicial, eu vejo muito a perspectiva dos conflitos, né? E me humaniza muito. O mediador, ele é um intermediário da comunicação, melhor dizendo, ele é um facilitador da comunicação entre as partes. Então, isso me humaniza muito. Eu não diria que a profissão ela é contraditória, pelo contrário, porque a gente, desde a faculdade, precisa ler muito. Nosso querido Kleber está aqui, foi meu professor da faculdade e sabe disso. A gente precisa ler muito. Então, tudo isso é bagagem, sobretudo, a gente lida com o ser humano. E eu gosto muito do cotidiano. Eu costumo falar que eu sou uma poetisa do lirismo e do cotidiano. Desde de uma pedinte na rua ao maestro João Carlos Martins, a quem uma vez eu fiz um poema, eu poetizo aquilo que me toca. Então, é a mesma coisa a profissão. A profissão, ela traz as suas implicações, como você, músico, traz as suas implicações. Sim. Então, tudo complementa, porque tudo é poesia. Eu vejo a poesia de uma forma global na vida. A poesia é o sorriso de uma criança, é o gargalhar de um idoso. A poesia, ela é o extravasar de uma emoção mais aflorada, de um contexto, digamos, social, que você não se sinta confortável. E a defesa de uma causa, né? Uma defesa de uma causa jurídica pode ter poesia. Exatamente. Eu, ser mediadora aqui, eu já estou passando da hora de abrir para o público. Então, agora, esses próximos minutos, o Leandro está aqui me olhando com a cara amarrada, danado. Mentira, brincadeira. Brincadeira. Então, agora vamos abrir para perguntas às pessoas da mesa, de vocês para cá. Então, tá. Vai ter um microfone aí? Pode passar um desse aqui mesmo. Está vindo lá de trás. Bom, primeiro, agradecer muito a... Marco, agradecer muito a exposição de vocês duas, Shirley e Cristiane, e a condução do Marco. Eu achei que foi excelente a sua condução também. Duas questões. Primeiro, um comentário. Eu adorei a palavra poetisa vira baila, que eu acho essa palavra, esse termo tão bonito, eu poetisa. Eu também gosto muito. E eu acho linda essa palavra, poetisa. Porque eu não sei por qual poética. Eu não sei por qual razão, nos últimos anos, só uso o termo poeta, que também pode ser usado no masculino e no feminino, mas eu acho o substantivo poetisa uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. Então, eu adorei vocês falando poetisa, se apresentando como poetisa. É só para dizer, marcar esse elogio, que eu acho que foi realmente um acerto. Segundo, é uma pergunta para as duas. É a questão da representação do mal. Eu, como professor de literatura, eu sempre busco entender com os meus alunos, tanto na prosa como na poesia, como que o mal é representado. É um assunto um tema que me chama muita atenção como professor. E eu gostaria de perguntar a vocês duas, eu não sei se vocês já tiveram alguma produção poética na qual vocês representam o mal no sentido mais amplo, ou o mal social, ou o mal pessoal, ou a violência. Você que é advogada, certamente trabalha com situações de violência. Então, se vocês já tematizaram o mal na poesia de vocês, como foi e como é que é tematizar a temática do mal na obra poética de vocês? Aí é para as duas. Posso começar? Claro. Então, embora eu tenha uma tendência a buscar sempre a luz, o bem, a luz, passar a alegria, é inevitável que, em determinados momentos, a gente precise falar, sim, de coisas ruins que acontecem, principalmente no mundo, que aconteceram na política, que aconteceram durante as chuvas, coisas que nos tocam de uma forma que é impossível a gente não expressar isso. Então, o mal, na minha poesia, entra dessa forma. Quando alguma coisa muito ruim me incomoda, de tal forma que eu sou obrigada a vomitar aquilo para exorcizar de uma certa maneira e também para que chegue
nas pessoas e elas falem, opa, não sou só eu que estou enjoado com isso. Leandro, a sua pergunta é muito interessante. Eu penso nesse mal, eu vou tentar colocar em dois vieses. O mal, digamos, social e o mal da nossa natureza. O mal social eu já poetizei, sim. Situações às quais eu via, por exemplo, uma pedinte e ela não foi tratada com a cortesia que todos nós devemos dispensar a qualquer pessoa que seja, desde o presidente até o cargo mais... o cargo não tão valorizado, né, por alguns. Então, eu poetizei desse modo. E eu penso também na questão do mal íntimo, como tudo faz parte da natureza humana. Então, quando eu penso que o mal faz parte da natureza humana, escrever é como a Cristiane falou, é um extravasar. E você, dentro da escrita, pode até ressignificar. Eu já fiz muito isso. Comecei a escrever um poema em que eu estava com sentimentos não tão aprimorados, e, no final, eu já estava numa premissa em que eu estava ali quase desenvolvendo virtudes através do início de, propriamente, um sentimento, seja porque eu entendo que tudo é natureza humana, a gente não deve condenar nada. Um sentimento de ciúme, um sentimento de inveja, fazem parte do ser humano. Então, eu entendo que você pode, inclusive, ressignificar esses sentimentos através da poesia. Eu faço questão de responder também, assim, porque é uma pergunta muito... Eu produzo muito mais quando estou me sentindo mal, tanto música quanto poesia. Eu gosto muito mais de Álvaro de Campos do que Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Eu sinto que esse estado do mal, aspas, né, o estado que move a gente, né, que deixa a gente numa situação de conflito, mas que caos gera causa, assim, eu acho que a arte ela passeia muito dentro desse universo da dor, do conflito, do caos, do mal, né? Tanto o interno, liricamente falando, quanto aquele que você observa e tenta transparecer, transpor na poesia, né? O mal que você vê ao redor, no mundo, o tempo inteiro, né? Fazendo mal, basta assistir o Jornal Nacional, né? Rimou de novo. Eu não faço uma pergunta aos três poetas, porque os próprios poetas já são a resposta. Virtuosas, multifacetada a cultura, não é? Várias nuances, nos trazem essa noite de beleza e encantamento, de harmonia. Enquanto o mundo, vários países, deflagram guerras, baionetas, fuzis, vocês nos alvejam com poesia. Nem tudo está perdido. Eu só aplaudo. Parabéns. Próximo. Tem mais alguém? Primeiramente, bom começo de noite para as poetisas, e em especial para o meu amigo, que é de longa data, desde a vida real do Facebook, Marco Aurê. Obrigado pelo seu convite aqui. Eu não estou aqui para aparecer, estou aqui para assistir, prestigiar esse evento e fazer uma única pergunta que nenhum perguntador, nenhum jornalista fez para vocês três até hoje. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: na vida real, somos resultado de alegrias e tristezas, certo? Gostaria de saber de vocês três, qual foi a sua maior tristeza do mundo e qual foi a sua maior alegria do mundo que vocês três já tiveram. Essa é a pergunta que ninguém fez para vocês até hoje, que eu estou fazendo para vocês agora, tá? Um forte abraço. Eu sou de Marechal Hermes, Zona Norte da cidade do Rio. Não sou de Marechal Hermes, aqui de Petrópolis, tá? Acabei de ver um ônibus da linha 113 e do centro de Petrópolis para Marechal Hermes. Só que não sou de Marechal aqui de Petrópolis, não. Pelo contrário, sou de Marechal Hermes, na Zona Norte da cidade do Rio. Prazer. Estou aqui para assistir e prestigiar o evento. Palmas para vocês. Palmas. Obrigado. Seja bem-vindo aqui. Shirley. Primeiro, obrigada, querido, pela pergunta, né? Em 5 segundos, lembrar a maior alegria, a maior tristeza é um desafio, mas eu posso falar da tristeza. Me veio algo recente, né? As enchentes aqui na cidade. Foi um abalo total e geral, eu fiquei muito compadecida. Nessa ocasião, eu fiz bastante trabalho voluntário, eu acho que a cidade inteira fez.
Foi uma época realmente muito sofrível e, na ocasião, eu fiz até um poema que está lá no meu canal, tentando passar uma energia de mais apaziguamento diante daquele cenário tão delicado e difícil. Agora, a maior alegria vai parecer piegas, mas é quando eu escrevo um poema. Porque depois que eu escrevo um poema, inclusive a própria neurociência diz que quando você está focado em uma arte, você, como eu já acabei de falar, você está focado, então meio que você entra naquele estado de flow, né, de concentração geral e foco geral. Depois que eu escrevo um poema, Marco, é como se eu fosse assim, um estado transcendental, é como se eu sublimasse, inclusive as dores de amor, né, como já diria Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Então, essas dores que são intensas, as dores emocionais, e eu escrever por elas, delas e através delas, me deixa uma pessoa profundamente realizada e feliz. Por isso que eu falo tanto da palavra, tanto advogo essa causa de elevar a poesia, elevar os poetas e elevar a causa e espalhar para todos os cantos receptivos e até não receptivos. Beleza. Cris. Ai, que pergunta mais difícil, né? Estou pensando aqui. Eu acho que eu diria que a maior tristeza foi a partida do meu pai, embora eu tenha convivido com ele até os 97 anos, o que é uma bênção, mas foi difícil, porque ele era poesia viva, pulsante, assim. Então, eu diria que a maior alegria também foi ter podido conviver com ele, com essa pessoa em estado de poesia, em estado enfim, ele era uma pessoa realmente especial, assim, que foi... Do meu pai, não por ter convivido muito com ele, mas por ter convivido pouco e ter querido conviver mais. E a maior alegria é quando eu termino uma música e eu sinto que ela tá bacana. Próxima pergunta. Tem alguém aí chamando? Alguém quer fazer algum comentário? Gerson Vale, por gentileza. Eu não tinha pensado em perguntar nada. Antes de mais nada, dar parabéns às duas poetisas e lembrar, como fez o Leandro, que realmente uma das palavras mais bonitas da língua é poetisa. Esse som final, isa, inclusive, é sonoro, né? É muito. Eu sempre prefiro. Agora, por que gozado? Essas contradições do nosso tempo fazem questão de colocar todas as palavras masculinas que tem são de duplo gênero, feminilizá-las. E, no entanto, no caso de poeta, fizeram o contrário. Por quê? Eu acho que foi por causa de um poema da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, e que eu acho que a Cecília não queria dizer essa interpretação que tiveram dele. Que tem um poema que é um dos mais famosos da Cecília Meirelles, que ela termina dizendo, eu sou poeta. Ao falar que eu sou poeta, eu acho que ela queria se referir a um gênero de poeta. Não é colocar o poeta como de ambos os gêneros a palavra poeta. Eu acho isso. Agora, interpretaram de forma errônea, eu acho. Bom, é apenas uma observação. Okay. O que eu vou perguntar às duas poetas? Eu não tenho nada a perguntar. Tenho a dar parabéns às duas e pelos belos poemas que a gente ouviu hoje aqui. Agradecemos a presença. Vamos fazer as considerações finais. Eu quero agradecer ao Leandro o convite, aos confrades e confreiras aqui da academia presentes. E vamos encerrar, cada um faça as suas considerações finais. E quero fazer também um convite, amanhã às 11 horas, apresentarei um concerto, show meu, chamado Me Flauta Nada, Me Flauta Tudo, que eu estou ressuscitando ele, que ele foi criado nos anos 90, na Casa Stefan Zweig, amanhã às 11 horas da manhã. Eu sei que vou competir com a feira aqui, mas se alguém quiser sair das letras e ir para a poesia sonora, é um trabalho instrumental que eu toco várias flautas, 11 flautas, amanhã às 11 na Casa Stefan Zweig. Cristiane também deve querer anunciar alguma coisa.
Isso. Eu quero primeiro agradecer a vocês e queria anunciar primeiro que quem quiser conhecer um pouco mais dos livros, leu. Aquilo foi de propósito, né? A gente deixou aquele poema, eu ia falar e não falei, é só para dar vontade. E aí os livros estão aqui na Nobel, então vocês podem ir lá conferir. Se quiserem, eu vou até dar um autógrafo lá na Nobel. E o outro convite é que amanhã, às 5h, na casa de Cláudio de Souza, vai ter uma leitura dramatizada sobre vida e obra de Fernando Magno, com participação de Marco Aurê, Alice Cavalcante, Beta Machado, Gerson Vale, Fernando Costa e Atahualpa Pereira. Então, vai ser lindo e espero vocês amanhã, às 5h, na casa de Cláudio de Souza, dentro da programação da Academia Petropolitana de Letras. Obrigado, Cris. Shirley. Eu tenho 1 minuto para encerrar. Tem. Então, eu agradeço a todos e encerro com um poema que eu selecionei rapidinho aqui, que se chama Continuar, que é o que eu desejo a vocês, continuar na vida. Sabe por que escrevo? Porque a poesia brota do meu íntimo, de um íntimo que fala das coisas da vida, tanto das alegrias como das feridas, porque tenho aprendido que nada é por acaso, que a lição maior é o aprendizado. Portanto, se estou a chorar, choro sem pensar. Se estou a sorrir, convido o amigo para um bis. E assim estou entre caídas e até açoitadas, já que se fazer muitas vezes incomoda quem só vê. Mas no desafio de se superar, pois não há maior dever de que se autoaperfeiçoar e na jornada se lançar. E quer saber do que mais em mim vão confiar e no alto a entregar. E sempre, sempre continuar. É o que eu desejo a todos. Continuem a escrever e com a beleza do bom e o belo e bonito. Obrigada. Obrigado. Segundo o meu cronômetro aqui e o anúncio, faltam 2 minutos. Vamos fazer uma meditação, fechem os olhos. Brincadeira. Então, amanhã, recapitulando, 11h, Casa Stefan Zweig, que era um grande poeta também, além de escritor, né? Tinha uns poemas bastante interessantes. Farei Me Flauta Nada, Me Flauta Tudo. E às 17h, na Casa Cláudio de Souza, leitura Magno Pai, Magno Pai. Isso aí. Cris, quer anunciar alguma coisa? Instagram agora está aberto. Não é só você, não, seu Instagram, não. Não, meu Instagram é aberto. É Shirley Vilhena Poetisa. E meu canal no YouTube é Momentos de Poesia com Shirley Vilhena. Vai ser um prazer inenarrável vocês lá para falarem, palpitarem, darem uma crítica, um abraço, um beijo, o que seja. Beleza. Quer anunciar algum Instagram, alguma coisa? Cristiane com CH, Michelin. Estou nas redes sociais, me sigam lá, que tem sempre coisas interessantes acontecendo. Beleza. Muito obrigado a todos e está uma maravilha esse espaço.